Paz e simplicidade a todos. Algo importante que eu observo ao longo desses anos em relação à prática taoísta e o aprendizado dos métodos taoístas é a dificuldade de continuidade. Porque um método, ele só funciona através de um processo de continuidade. As experiências iniciais que se consegue com o cultivo do método, elas são muito empolgantes e emocionantes. Estando acostumados a determinados tipos de sensações, quando o ser humano começa a experimentar outra sensação que parece ter uma fina experiência de agradável e também um conforto que ele não sente através das alegrias que os prazeres proporcionam, quando isso acontece, aquele método que levou a essa experiência inicial parece ser algo extraordinário. Porém, essas experiências iniciais que se conquista, elas são apenas o início básico. Esse início, essas experiências de bem-estar, ou até mesmo de um certo serenamento na mente, um certo serenamento interno, íntimo, eles são o começo do movimento, do equilíbrio, da circulação do Qi pelos canais do corpo, pelos meridianos. É quando, de fato, certas obstruções ou funcionamentos em excesso ou funcionamentos em escassez em certas partes do corpo ou órgãos, regiões do corpo, quando isso começa a se normalizar no fluxo que permanece equilibrando-se e a proporcionalidade do Qi em certas áreas do corpo vai regulando. Onde está sedado, começa a fluir. Onde está muito excessivo, começa a baixar e equilibrar-se. Essas sensações de bem-estar, de conforto, e devido ao movimento do Qi pelos canais, principalmente de função e governador, e devido ao preenchimento dos 3 tachens de uma forma mais adequada e mais enriquecida, devido à prática da pessoa, isso proporciona sensações internas de quietude, de silêncio. Esse conforto, muitas das vezes, leva a pessoa a uma empolgação muito grande, uma fascinação até sobre aquele método que ele está executando, ou aquelas informações diversas as quais ele está tomando para si. Essas sensações iniciais, elas tendem a desaparecer com o passar dos meses, quando a pessoa, na sua vida comum, em tudo que ela precisa lidar, começa então a perder, de certa forma, aquela fascinação, ela começa a deixar aquela atitude mais apaixonada em relação à prática. Inicialmente, a pessoa toma uma atitude apaixonada pela prática ou pelos conhecimentos que ele está adquirindo. Essa pessoa está muito motivada. Essa motivação, ela precisa ser pura. Ela precisa surgir a partir do amor mais legítimo e íntimo. Quando essa motivação, esse ânimo para estudar os métodos taoístas ou para praticá-los, ela não é a partir de um amor mais profundo, de um exercício mais autêntico desse amor, os obstáculos da vida e as dificuldades ou os problemas que se tem que lidar, logo essa motivação vai enfraquecendo. Também quando a pessoa está dedicando todo dia a uma certa prática e ela está obtendo um resultado naturalmente inicial,
E com o passar do tempo, essa rotina, ela não motiva muito essa sensação apaixonante, pois ela trata da pessoa se reequilibrar e até mesmo da pessoa entrar em contato com o chi turvo e com os chis venenosos que carrega ainda em seu sistema energético, em seu corpo físico, em sua mente. A prática, embora ela aumente o chi de uma forma que possamos sentir algo assim agradável ou leve no momento da execução da técnica, ela também faz com que cada pessoa entre em contato com as desordens que carrega dentro de si. E a rotina de ter que enfrentar, de certa forma, essas desordens pode desmotivar a pessoa na continuidade da prática. A aspiração para se dedicar ao cultivo taoísta, ela precisa não ser apaixonante. Ela necessita de ser pura, a partir de um ideal, de um objetivo de alcançar uma realização que possa favorecer que o ser se liberte do sofrimento e inspire outros seres a partir da sua alegria interna, que é expressada na sua vida, quando ele caminha na sua vida. Essa motivação, então, precisa ser pura, vinda de um genuíno sentimento amoroso profundo. Nós desenvolvemos esse sentimento profundo quando a motivação apaixonada começa a enfraquecer. Quando a vida cotidiana precisa ser enfrentada e suas dificuldades, e quando a prática se torna uma rotina, e nessa rotina nós começamos a entrar no que é natural. É muito natural que todos os dias as pessoas tomem água. Elas fazem isso como um hábito que não parece ter algo grandiosamente especial. O cultivo taoísta, ele precisa ser feito dessa forma mais espontânea. A rotina que faz afastar ou apagar aquela motivação apaixonada e ficar somente a pessoa com ela, com sua energia e com tudo que ela carrega para ser reequilibrado, purificado, transformado, isso favorece de fato para que se avance a uma genuína prática, um genuíno cultivo. Adotar um caminho exige da pessoa muito despertar de uma motivação amorosa pura. Sem essa intenção, sem essa motivação amorosa pura, as aspirações que são sustentadas na paixão, da novidade, do diferente, ou na exaltação de certas experiências que ocorrem e a pessoa fica muito encantada emocionalmente com as sensações, tudo isso faz com que as pessoas enfrentem um abandono do seu cultivo. Uma outra coisa importante, mesmo que se esteja cultivando, a vida ainda continuará com seus problemas. Ainda haverá embates a serem travados, questões a serem resolvidas, situações de vidas desconfortáveis que a pessoa não está querendo estar nela, mas está ali e precisa lidar com aquilo, que precisa conviver com aquilo. Não é o fato de um ser humano estar dedicado a orações constantes que a vida dele vai existir desprovida de problemas, desprovida de enfrentamentos que ele precisará fazer, que estará ausente de dificuldades. As dificuldades que existem na vida humana, elas são naturais. O que é importante para o ser humano não é viver sem dificuldades, mas é viver com o potencial e a capacidade de lidar com elas, de resolucioná-las, de conseguir atravessá-las e seguir adiante. Isso é importante ser desenvolvido. Devido à condição da consciência coletiva, de como a sociedade humana está, de como a sociedade humana vê e percebe a vida, naturalmente sempre haverá dificuldades. Na minha experiência, por exemplo, quando você está
em retiro, num eremitério solitário, por exemplo, onde só há você, paredes de uma caverna ou paredes de um eremitério, que é uma pequena construção, um pequeno templo. E quando há só você e os afazeres muito simples que há ali ao redor, pois não há ali uma grande comunidade monástica para que se exerça as disciplinas que são fundamentais dentro de uma ordem, em um mosteiro. E quando você precisa ir atrás de alimentos, cozê-los, quando você lida com muito pouco à sua volta, está ali solitário, dificuldades ali também vão existir. Não há pessoas para você lidar, não há problemas de natureza que são originadas da vivência coletiva, em meio a muitas pessoas, para que você lide com eles, mas há certas dificuldades que surgem no dia a dia, que o ser humano, a pessoa que está ali, precisa lidar com elas. Em certo momento, é preciso andar para buscar alimentos, ou até cultivá-los, se ali for favorável o plantio, por exemplo. E as dificuldades para lidar com essa trajetória, esse retorno, porque as distâncias de um eremitério até um povoado mais próximo é muito longa, muito grande, é cansativo. Os acidentes nos percursos, quando você anda em uma mata, em uma floresta, ali não existe muita proteção contra insetos, por exemplo. Muitos insetos voam ao seu redor, picam e geram coceiras, geram incômodos. Essas dificuldades desse ambiente, que você não pode simplesmente fazer algo para que os insetos não vão estar presentes, a não ser que você utilize do conhecimento das ervas chinesas para criar fórmulas onde pode passar no corpo ou nas paredes do local, e que elas podem, de certa maneira, repelir ou dificultar que entre mais insetos ali no ambiente onde você está. O que é importante é que o ser humano entenda que as dificuldades que ele precisa enfrentar na vida, elas são uma presença que faz parte da existência nessas condições de agora. E rezas e orações, por mais que se faça, você não vai conseguir viver tendo que não enfrentar problemas. Entretanto, as orações e as práticas, elas te fazem mais forte, mais intuitivo e com uma visão mais ampla. Então, quando acontecem seus problemas, você consegue permanecer com uma qualidade emocional de equilíbrio e de paz muito maior. E assim você pode caminhar nessas dificuldades sem se destruir emocionalmente ou sem se destruir psicologicamente. Pode encontrar vias, soluções, alternativas, aliados que facilitem o processo do trajeto naquela dificuldade que venha se apresentar naquele momento. Retornando ao nosso foco central muito importante, o cultivo precisa ser desapaixonante. A motivação precisa ser pura. A intenção que move você no cultivo necessita ser acendida com um amor mais puro e mais profundo do seu íntimo. Pois se isso não acontece, a rotina da prática, repetir sempre as mesmas técnicas, porque é o que fazemos ao longo de muitos e muitos anos, isso pode levá-lo a se dispersar, a se mover fora da direção correta do cultivo. Essa postura desapaixonante e essa motivação mais pura, movida pelo amor, ela sustenta o seu cultivo de uma forma muito perene ao longo dos anos. E os resultados que se conseguem inicialmente, ou fenômenos que aconteçam inicialmente, sejam eles físicos, sejam sensações energéticas, sejam eles de visões, estas coisas todas você simplesmente as deixa ir e permanece centrado numa meta e num foco de direção que vai lhe permitir chegar a uma etapa onde se estabiliza, e toda a calma e qualidade emocional que você adquire, você simplesmente enriquece na aplicação
no mundo prático, no que é preciso lidar, no que é necessário resolver na vida. Então, a primeira e fundamental observação para se iniciar a prática taoísta, para se dedicar a essa prática taoísta, é desapaixonar, é superar o encantamento. Quando se começa a aprender os métodos, superar esse encantamento, esse fascínio, quando você começa a praticá-los e de repente sensações de ti ou sensações de energia, sensações mentais começam a surgir e acontecer. Quando isso é superado, quando isso é deixado calmo dentro de si, você consegue avançar. E ao chegar naquela etapa em que a rotina parece fazer com que as coisas se tornem cansativas, que a prática se torne cansativa, você vai conseguir realmente se firmar ali naquele lugar de cultivo genuíno.